Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Trabalhando com Integridade. Um dos textos que servem como base para o nosso estudo, Gênesis capítulo 39, versos 1 a 5, que diz assim: Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José. E tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Quando você para poder pensar aqui nessa história de maneira muito especial, você percebe um princípio. O Senhor Deus não apenas nos chamou para podermos ter uma vida abençoada por Ele. É claro que o Senhor Deus quer nos abençoar. Faz parte do plano de Deus que a bênção dele nos alcance. Isso faz parte do planejamento do Senhor. Qual é a questão aqui em relação a esse assunto? Uma vez que estejamos seguindo os conselhos da parte do Senhor, Ele deseja que nós demos um passo a mais. Que nos tornemos agora veículos através dos quais o Senhor Deus vai abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Assim como é o caso do próprio José. Aliás, José, antes de falarem da história dele, José não foi o único na família que se tornou um abençoador. Quando você vê o próprio caso de Labão, que é mencionado aqui no nosso texto bíblico, a Bíblia vai mencionar em Gênesis 30, verso 27, que quando Jacó quis ir embora da casa de Labão, que não era um homem que temia a Deus, Labão disse assim: se puder me fazer esse favor, peço-te que fique comigo. Descobri que o Senhor me tem abençoado por tua causa. Quando você chega a um momento de maturidade para com Deus, e ao mesmo tempo das bênçãos que Ele tem dado sobre a sua vida, você tem a possibilidade de poder entender aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. E ao mesmo tempo se tornar um abençoador da vida dos outros. Labão percebeu que os seus rebanhos haviam aumentado sobremaneira por causa do Jacó. E a mesma coisa vai acontecer com José. José havia se tornado escravo. O Potifar havia comprado José. José era propriedade do Potifar. Mas José era temente a Deus. E aplicando na casa do seu senhor os princípios que ele havia recebido do seu pai, ele começou a se tornar um abençoador na casa de Potifar. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus não apenas te chamou para poder ser um indivíduo abençoado, uma pessoa abençoada. Ele te chamou para ser também um abençoador daqueles que estão à sua volta. Isso é uma grande bênção. Quando você pensa no que Deus tem feito na vida das pessoas, você descobre isso. Olha o que o texto vai dizer aqui em Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Há um texto que aparece aqui no nosso guia de estudos que diz assim: a Bíblia registra casos de pessoas que reconheceram que só eram abençoados por causa dos servos piedosos de Deus, como acabamos de mencionar aqui. Portanto, o propósito do Senhor Deus não é apenas que você seja abençoado, mas que você seja um abençoador. Veja bem aquilo que também é mencionado num dos parágrafos aqui do nosso guia de estudos. Portanto, se vocês comerem, beberem ou fizerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por isso, no trabalho, na gestão financeira e em tudo o que façamos, devemos buscar a glória de Deus. Ele é o único que nos dá o conhecimento e a força para ter sucesso na vida. Portanto, quando fazemos um trabalho bem feito e administramos bem feito, tendo como base os princípios da palavra de Deus, e a bênção do Senhor chega até as pessoas que não o temem, o nome de Deus é glorificado. E quem sabe muitas pessoas podem ser, inclusive, atraídas para o reino de Deus através de uma boa gestão, tendo como base os princípios da palavra de Deus.
Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que esse tipo de sabedoria possa ser uma realidade na nossa vida, para que nos tornemos não apenas bons administradores das nossas próprias finanças, mas que sejamos influenciadores na vida de outras pessoas que também precisam glorificar o nome de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida e ao mesmo tempo quer não apenas nos abençoar, mas que nos tornemos veículos através dos quais as outras pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor. Te pedimos que essa possa ser a nossa realidade em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?